Olá, meu nome é Dorlai Júnior Mil, sou aluno do terceiro ano B do curso de Logística e nesse vídeo eu vou fazer a resolução da lista de exercícios de Biologia. Eu vou começar lendo o enunciado da questão 1. Uma doença de base genética é responsável por uma má formação em patas de uma determinada espécie X, sendo o alelo recessivo azinho responsável pela doença. Uma fêmea normal, azão-azinho, foi cruzado com um macho normal, azão-azinho. Aí a letra A. Qual a probabilidade de, em 3 nascimentos, 2 serem doentes e um normal? Então, primeiramente, precisamos observar os tipos de combinações de alelos. Então, tipos de combinações de alelos. Esses tipos são azinho-azinho, azão-azinho, azão-azinho e azão-azão. Logo, podemos perceber que existe 1/4 de possíveis possibilidades para nascerem com doenças. E sobram 3/4 de possibilidades de ser azão-azinho, azão-azinho e azão-azão. Então, vamos multiplicar isso agora. Então, fica 1/4 vezes 1/4 vezes 3/4. Multiplicando isso, ficamos com o resultado 3/64. O exercício não especifica a ordem dos nascimentos, então podemos usar qualquer sequência. Eu vou pegar aqui a sequência 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui dá 6. Agora, pegamos o 3/64 e multiplicamos por 3. Isso aqui dá 9/64. Então, essa é a resposta dessa questão. A probabilidade é de 9/64. Agora, vamos para a questão 2. Eu vou ler apenas o enunciado da letra A. Que genótipos podem ter as crianças clinicamente normais desse casal? Justifique sua resposta. Então, vamos lá. As crianças, por parte de pai, podem nascer com o genótipo azinho-azinho. As crianças, por parte de mãe, podem nascer com azão-azinho. E isso significa que 100% da produção de gametas A para o homem. Então, o homem de gametas azinho tem 100%. Já a mulher terá 50% de gametas azinho e outros 50% de gametas azão. Então, não são todas as pessoas que possuem o alelo A que são portadores dessa doença. Então, logo, podemos dizer que os descendentes desse casal terão 50% de chance de ter o genótipo azão-azinho e 50% azinho-azinho. Então, eu vou deixar escrito essa resposta aqui. Então, essa é a resposta da letra A da questão 2. Indo para a letra B, pergunta o seguinte: qual é a probabilidade que uma criança desse casal venha a ter de não apresentar as alterações de mãos e pés? Justifique sua resposta. Bom, temos 50% de chance dos descendentes serem azinho-azinho e 50% de chance de serem azão-azinho. Então, vamos deixar isso escrito aqui. Azinho-azinho
e 50% dos descendentes azão azinho. E somente 30% de chance de nascerem normais. Então agora, para saber a probabilidade da criança nascer normal, devemos calcular, fazer um cálculo de 30% vezes 50%. Isso aqui dá 0,15, que transformando em porcentagem é o mesmo que 15%. Agora devemos somar esses 50% mais esses 15% que encontramos no cálculo. Logo, isso dá 65%, o resultado. Então, a resposta dessa questão, né, a probabilidade que esse casal venha a ter de não apresentar as alterações de mãos e pés é de 65%. Vamos agora para a questão 3. Eu vou ler o final do enunciado. Considere um casal de anões pseudacondroplásicos para responder as seguintes questões. Letra A. Quais são os genótipos de cada indivíduo do referido casal? Nesse caso aqui do casal de anões, os genótipos não podem ser desão-desão. Porque se fossem assim, com a presença de dois alelos dominantes, isso resultaria em um efeito letal durante o desenvolvimento embrionário, que poderia ocasionar o aborto espontâneo. Então, logo, os genótipos desse casal são desão, desinho. Essa é a resposta letra A da questão 3. Letra B. Caso a mulher desse casal venha dar à luz a uma criança, qual é a probabilidade dela nascer geneticamente com a pseudacondroplasia? Então aqui nós pegamos os pares desão-desinho vezes desão-desinho. O desão-desão, que é o genótipo letal, nós excluímos devido a isso. Aí fica a sequência: desão-desinho, desão-desinho, desinho-desinho. Logo, a probabilidade será de 2 sobre 3. Visto que excluímos, né, o desão-desão por ele ser letal. Então, essa é a resposta da letra B da questão 3. A letra C pede: como o casal já tem 3 crianças com a pseudacondroplasia, qual é a probabilidade de, em um eventual quarto nascimento, a criança também nascer afetada? Então, nesse caso, vamos multiplicar os fenótipos do pai e da mãe de novo. Então, é o mesmo que nós fizemos na letra B, né? Multiplicando esses genótipos, a probabilidade é a mesma resposta. A probabilidade é de 2/3 dessa criança também nascer afetada. Vamos agora para a letra D na questão 3. Se o casal tem planos para ter uma menina normal em relação a esta condição genética, qual é a probabilidade que se espera para esse evento? Então, nesse caso, temos que calcular o desinho-desinho, que significa a chance de vir menina. Logo, o desinho-desinho, ele seria 1/3. E 1/2 seria a chance de vir uma menina. Então, agora, realizando o cálculo, nós devemos multiplicar essas frações. 1/3 vezes 1/2, que é 1/6. Ou seja,
a probabilidade que se espera para esse evento é de 1/6. Essa é a resposta da letra D. Letra E. Em uma outra família, com 3 meninas e 2 meninos, todos apresentando a pseudoacondroplasia, quantas dessas crianças são homozigotas no lucro correspondente a esse tipo de nanismo? A resposta a essa questão é que, assim, os homozigotos desão, que eles são letais, como eu já disse anteriormente, eles morrem, né? Eles morreram porque são letais. Então, logo, não há nenhuma probabilidade disso acontecer. A resposta dessa questão é essa. Nenhuma probabilidade. Vamos à questão 4. Vou ler o enunciado da letra A. Considere o cruzamento entre um macho Czão, Czinho, CH e uma fêmea Czão, H, CA. Quais os possíveis fenótipos descendentes desse cruzamento? Então aqui devemos considerar que serão 50% selvagem e 50% chinchilas. Pois temos Czão, Czinho e CH, CH, Czão, Czinho, CH, Czinho, Czinho, H, CH e CA, Czão, CA, A, Czinho, Czinho, H e CA. Então a resposta dessa questão é essa. Os possíveis fenótipos, né, é 50% selvagem e 50% chinchila. Essa é a resposta da letra A da questão 4. Na letra B, diz: embora sejam fenotipicamente diferentes, por que não podemos afirmar que esses coelhos são de espécies diferentes? Provavelmente surgiram os diferentes alelos de acordo com a genética. E como nesses animais? Bom, nessa questão, para responder isso, devemos lembrar sobre a polialelia, que é o mesmo que alelos múltiplos. A polialelia significa que existem três ou mais tipos de alelos distintos para os mesmos lucros cromossômicos. Ou seja, cada indivíduo tem apenas um par desses genes, mas as combinações possíveis entre eles são várias. Então, a polialelia é o resultado de mutações sucessivas ocorridas nos genes de determinados lucros. E cada gene mutante que surge estabelece condições para o aparecimento de mais uma nova expressão fenotípica daquele caráter naquela espécie. Então, a resposta dessa questão é isso, né? Tem que recorrer ao conceito de polialelia para isso. Vamos à questão 5, letra A. Qual o tipo de herança ligada à determinação da forma dos rabanetes produzidos por essa espécie de planta? Para responder essa questão, devemos lembrar da primeira lei de Mendel,
que defende que um gene dominante é aquele que expressa um fenótipo mesmo estando sozinho. Tendo interação com o mínimo dois alelos que fazem a dinâmica de produção de proteínas. Então, são essas proteínas que dão cor à pele ou o formato do rabanete, por exemplo. Então, assim, eles expressam uma característica física, né, de algo, e o alelo recessivo é aquele que só expressa sua característica na ausência do dominante. Então, é esse o tipo de herança que está ligado à forma dos rabanetes, né, que como foi defendido pela primeira lei de Mendel. Agora, a letra B. Demonstra os cruzamentos citados, os respectivos genótipos dos indivíduos envolvidos. Então, aqui, o cruzamento que ocorreu foi entre R grande, vezes R pequeno. Da prole 1. Isso daqui ocorreu da prole 1. Então, essa prole terá 100%, né, da prole F1 e terá genótipo R grande, R pequeno, como pode ver aí. E agora, cruzando a prole F1 entre si, o R grande, R pequeno, vezes R grande, R pequeno. Esse é o cruzamento. Então, as possibilidades, o resultado desse cruzamento será 25% R grande, R pequeno, 25% R pequeno e 50% R grande, R pequeno. Aqui, desculpa, aqui é R grande. Que é exatamente a mesma proporção dos rabanetes. Então, essa aqui é a resposta do cruzamento que foi pedido na questão. Letra 6. Essa questão 6. Essa questão eu vou ler o enunciado dela. Imagine que em um dado mamífero, a cor da pelagem seja determinada por 3 alelos. Alelo P determina a pelagem preta, alelo C determina a pelagem cinza, alelo B determina a pelagem branca. Considere que o alelo P é dominante sobre o B e que há a dominância do alelo C entre os alelos P e B. Em um experimento envolvendo 5 cruzamentos, foram utilizados animais com os 3 tipos de pelagem. Os cruzamentos e seus resultados são apresentados na tabela. Se machos de pelagem cinza provenientes do cruzamento 2 foram acasalados com fêmea de pelagem preta provenientes do cruzamento V, espera-se que os descendentes... Aí aqui dá as alternativas da questão. A minha resposta é a alternativa E, que eu acredito que seja a resposta correta. 25% tenham pelagem preta, 50% cinza e 25% branca. A minha justificativa para ter escolhido essa alternativa é que, de acordo com a genética, os indivíduos homozigotos são os que possuem pares de genes alelos idênticos. E os indivíduos heterozigotos são os que apresentam alelos distintos, que são responsáveis por caracterizar os indivíduos.
E os alelos são segmentos homólogos de DNA, ou seja, são formas alternativas que o mesmo gene pode apresentar. É eles que definem uma mesma característica, mas de forma diferente. Então, de acordo com isso, considerando os machos de pelagem cinza, que se originaram do cruzamento 2, que acasalaram com fêmeas de pelagem preta, originárias do cruzamento V, então isso é de acordo com a resposta. Isso significa que os descendentes serão 25% de pelagem preta, 50% de pelagem cinza e 25% de pelagem branca. Então vamos para a questão 7. Letra A. Considerando que o pai de João apresenta somente aglutininas anti-B do plasma, qual o seu tipo sanguíneo quanto ao sistema ABO? Qual a probabilidade de João ter uma irmã com o tipo sanguíneo O? Então aqui, o tipo sanguíneo do pai de João é A, né? Visto que a probabilidade de ser tipo sanguíneo O é multiplicado com a probabilidade de ser menina, então temos 7, probabilidade um quarto vezes 1/2. Isso aqui é o mesmo que 1/8. Que transformado em porcentagem dá 12,5%. Então, dessa forma, a probabilidade de João ter uma irmã com tipo sanguíneo O é de 12,5%. Questão 8. Ah, tem ainda a letra B, desculpa. Considere que João nasceu com eritroblastose fetal, que sua mãe esteja grávida. Explique por que existe a possibilidade do futuro irmão de João também apresentar a eritroblastose fetal. Então, considerando que João nasceu com essa eritroblastose fetal, a mãe de João produziu anticorpos anti-RH que buscarão destruir o agente RH do feto, se o mesmo for RH positivo. Então, é por isso que existe essa possibilidade. Agora vamos à questão 8. A cor dos pelos nas cobaias é condicionada por uma série de alelos múltiplos com a seguinte escala de dominância. Essa daqui é uma questão de alternativa, questão 8. Uma fêmea marrom teve 3 ninhadas, cada uma com um macho diferente. A tabela a seguir mostra a contribuição de cada ninhada. A partir desses dados, é possível afirmar que o macho responsável pela ninhada. Então, na questão 8, a minha resposta é a alternativa D, que 2 era creme heterozigoto. Eu escolhi essa alternativa porque o cruzamento 1 produziu descendentes pretos, né? O que indica que o macho era preto. Então, o fato de terem nascido albinos também indica que tanto o macho quanto a fêmea apresentavam o gene para o albinismo. Portanto, o macho era Czão, Czinho, e a fêmea Czão, Czinho. Essa fêmea, cruzada com o macho 2, produziu descendentes marrons, cremes e albinos, o que indica que o macho 2 era creme, pois a fêmea não tem gene para a cor creme e heterozigoto para albino. Portanto, o macho 2 era Czão, Czinho. O cruzamento 3 produziu marrons e albinos, né? Indicando que o macho era albino. Poderia ser marrom, Czão, Czinho, mas se fosse, nasceriam mais filhos marrons, né? Filhotes marrons, 75% que não aconteceu. Então, de acordo com esse ponto de vista, é o que justifica por que eu escolhi a alternativa D como resposta. Vamos agora à questão 9. O heredograma mostra a incidência de uma anomalia genética em um grupo familiar. O indivíduo representado pelo número 10, preocupado em transmitir o alelo para a anomalia genética a seus filhos,
Calcula que a probabilidade dele ser portador desse alelo é de... Então, aqui pede a probabilidade, né? Probabilidade. Para acharmos, né, é necessário, então, dividir a proporção do caso que queremos, que são os heterozigotos. Essa é a proporção que queremos, que são heterozigotos 50%. E dividir pela proporção de casos possíveis, que são os homozigotos recessivos mais os heterozigotos. Que isso é igual a 75%. Então, após o cruzamento desses heterozigotos duplos, possuiremos azão-azão, azão-azinho e azinho-azinho. Cruzamento. Já que o indivíduo, né, em questão possui uma anomalia. Daí nós vamos excluir o azinho-azinho, pois ele é referente ao indivíduo saudável, né? Então, excluindo esse azinho-azinho e calculando, né, 50% dividido por 75%, nós chegamos ao resultado de 2/3, que é o mesmo que 67% em porcentagem. Então, é essa a resposta da questão 9. A probabilidade dele ser portador desse alelo é de 67%. Questão 10. A probabilidade de um casal ter 2 filhos do sexo masculino e a probabilidade desse mesmo casal ter 2 filhos, sendo uma menina e um menino, são, respectivamente... Bom, a probabilidade nós sabemos que ela é dada por P igual a N, parênteses A, sobre N, parênteses U. Em que o A, ele se refere ao casal ter 2 filhos do sexo masculino. E o conjunto universo U consiste em todas as possibilidades. Então, assim, chamando o bebê do sexo feminino de M e o sexo masculino de H, temos U igual a, abre parênteses, MM, MH, HM, HH. Então, no primeiro caso, vamos calcular o primeiro caso. Primeiro caso. Para o casal ter 2 filhos do sexo masculino, então, temos A igual a HH. Então, logo, o H será 1. Aí, então, dividido por... Então, fica P 1 sobre 4, que é igual a 0,25. Agora, no segundo caso, o N, né? Para o casal ter um menino e uma menina, temos que o N e o A, ele é 2. Então, P fica 2 sobre 4, que simplificando em forma de fração é o mesmo que 1 meio, 1 sobre 2, que é o mesmo que 0,5. Então, essa é a resolução da questão 10. Questão 11. Analise a genealogia que apresenta indivíduos afetados por uma doença recessiva e indivíduos normais. Letra A.
Quais os indivíduos representados na genealogia que são obrigatoriamente heterozigotos? Então, nessa questão, nós temos que fazer o cruzamento entre pai e mãe. Sabemos que o pai é recessivo e a mãe pode ser azão, o pai é azinho. E a mãe pode ser azão ou azinho. Então, nesse caso, vamos fazer o cruzamento. Se a mãe for azão, fica então azinho vezes azão. Isso aqui dá azinho. Então, nesse caso, se a mãe for azão, há 100% de chance dos descendentes nascerem heterozigotos. Agora, no segundo caso, se a mãe for azinho, então o cruzamento fica azinho vezes azinho. E isso aqui dá azinho e azinho. Então, nesse caso, teria 50% de chance de ser ou heterozigoto ou homozigoto recessivo. Há 50% de chance nesse caso. Então, como a mãe pode ser azão e há 100% de chance de nascerem filhos heterozigotos, os indivíduos da linha 2 são obrigatoriamente heterozigotos. Então, o mesmo vale para a linha 1, em que a mãe é azinho, o pai pode ser azão ou azinho. Então, como há 100% de possibilidade que nasçam heterozigotos, os descendentes da linha 2 são obrigatoriamente heterozigotos. E veja que essa probabilidade não valeria para o casal da linha 2, pois eles são azinho vezes azinho. Então, haverá 50% de chance de ser heterozigoto e 50% de chance de ser homozigoto. Portanto, heterozigotos obrigatoriamente são linha 2. 1, 2, 3, 4. Letra B. Qual a probabilidade do casal formado pelos indivíduos 2, 2 e 2, 3 ter mais 2 filhos, sendo ambos do sexo masculino e afetados? Então, o casal formado pelos indivíduos da linha 2, 2 e 3 são heterozigotos. Então, logo, o cruzamento fica azinho vezes azinho, que dá azinho, azinho. Então, a probabilidade de que o filho nasça afetado pela doença é de 25%. Probabilidade do filho nascer com doença, 25%. O que 25 sobre 100, para simplificar, fica 1/4.
quarto, 1 sobre quarto, que é o mesmo que 25%. Como são 2 filhos, é 2 vezes o mesmo raciocínio. Então, será 2 vezes 1 sobre 2 e 2 vezes 1 sobre 4. Então, vamos calcular isso. 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, vezes 1 sobre 4, vezes 1 sobre 4. Isso aqui é o resultado de 1 sobre 64. Então, a probabilidade do casal ter mais 2 filhos é 1 sobre 64. E essas foram as respostas da minha lista de exercícios de biologia.